Seguimos para Londres nesse momento para saber como é que está o dia seguinte, esse domingo, com o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani. Luca, bem-vindo. Como é que amanheceu Londres agora? E são 4 horas a mais, né? Bem-vindo e bom trabalho. Bom domingo a você, Thiago, Adriana, a todos que nos acompanham. Hoje o dia estaria ideal para a coroação, já que não está chovendo, está um dia ameno de primavera, muito agradável, mas a gente vê que em comparação com ontem a cidade está muito mais tranquila. Afinal, todo aquele caos causado pelos bloqueios das ruas, também algumas estações de metrô, hoje não tem, obviamente, depois dos protocolos terem sido finalizados ontem, e a gente vê grande parte das famílias aqui se encontrando na região do Hyde Park e outros parques grandes que temos aqui na capital britânica, inclusive a localidade onde eu estou agora. Lembrando que amanhã o governo também decretou o que eles chamam de Bank Holiday, um feriado para que as pessoas possam utilizar esse primeiro dia útil após a coroação para ficar com seus familiares. Inclusive a própria realeza incentivou que neste domingo e nesta segunda-feira todos se encontrem com as suas famílias e possam então passar um momento de confraternização nesse marco histórico, né, que acaba trazendo de maneira bastante estável todas essas tradições britânicas que nós pudemos acompanhar ontem. A gente não deu tanto destaque por conta de toda a dinâmica da coroação, mas é importante mencionar que manifestações contrárias à monarquia também foram visualizadas por vários pontos da cidade, pessoas carregando placas escrito Not My King, não é o meu rei, contrário ao rei Charles III, e também pedindo o fim da monarquia e a instalação de uma república, lembrando que essa ideia, essa mentalidade, ela representa parte da população, mas, segundo pesquisas mais recentes, a monarquia britânica ainda carrega grande suporte, principalmente no interior da Inglaterra, no País de Gales, da Escócia, e, portanto, não estaria ameaçada com um possível plebiscito. A gente viu também a presença de vários chefes de Estado que estiveram aqui, exemplo, o presidente Lula, o presidente Macron, a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, veio, porque os presidentes americanos, por tradição, também não comparecem, e muitos desses chefes de Estado e governo permanecerão aqui pelos próximos dias para se encontrarem tanto com o rei Charles III quanto com o primeiro-ministro Rishi Sunak, para tentar voltar aos seus países de origem com algum tipo de acordo selado ou com reuniões feitas no Reino Unido, que tem buscado ampliar os seus mercados após a desastrosa política econômica do Brexit, que tem feito o povo britânico sofrer bastante com a alta inflação, ou a alta no custo de vida, além, é claro, da falta de alguns itens básicos de alimentos e outros itens importados da União Europeia aqui para a ilha da Grã-Bretanha. Então, foi uma cerimônia cheia de simbolismo. Acho que a gente conseguiu passar uma ideia do tamanho, da opulência desse evento que acontece há tanto tempo e, portanto, eu fico honrado de mais uma vez estar aqui nessa programação, nessa cobertura histórica, após ter começado com o funeral da rainha e hoje concluindo com a coroação do novo rei. Nós também, e juntos, hein, Luca? Muito bom. Agora, enquanto você fala, a gente acompanha algumas imagens do dia de ontem, da cerimônia, e você citou também algumas manifestações, mas a imprensa, em geral, no Reino Unido e internacional, repercutem como sucesso o decorrer do evento? Sim, eles repercutem como um sucesso, afinal, são milhões de pessoas que assistiram esse evento ao vivo, seja pela internet, seja pela televisão. A cobertura foi ampla por toda a imprensa internacional, desde a imprensa latino-americana, americana, até a imprensa asiática, países longínquos que não têm muitos vínculos com o Ocidente ou vínculos com a realeza britânica também estiveram aqui fazendo essa cobertura, e eles caracterizam a presença do rei, um evento com tanta tradição e história, como um forte elemento do soft power, que é aquilo que nós chamamos da diplomacia como uma característica que a monarquia britânica tem de poder fazer boas relações, criar pontes entre os países, sempre enviando algum membro da família real para que ele possa também mostrar o seu país e receber presentes, receber também outros chefes de Estado que venham querer selar acordos com o Reino Unido. A gente sabe que o clima não foi favorável, a chuva não era esperada, afinal, o mês de maio é historicamente aquele com menos chuvas e com uma temperatura mais amena, que seria perfeito para um evento ao ar livre, mas isso não ofuscou a grandeza de todos os detalhes que nós vimos lá dentro da abadia de Westminster e, portanto, a mídia britânica, tanto a mídia escrita quanto a impressa, né, quanto a mídia tradicional, audiovisual, falou que aqui há
a coroação foi um ótimo evento e a repercussão foi bastante positiva, sim. Ô, Luca, uma pergunta para você é a seguinte, a gente já falou, você citou agora também, ontem alguns grupos fizeram protestos contrários à monarquia britânica, e o que as pessoas que defendem a monarquia, como que elas reagem a esses protestos contrários? Elas, obviamente, aceitam republicanamente, vamos dizer assim? Olha, a gente viu que ontem, nessas manifestações, a polícia logo chegou e dispersou todos aqueles que estavam segurando esses cartazes contra a monarquia, gritando palavras de ordem, com um viés republicano. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas que estavam próximas, que são a favor da monarquia, também começaram a responder, gritando, falando God Save the King, Deus salve o rei, também na mesma, como se fosse um jogral, né? Um lado contrário, outro lado favorável, mas a gente sabe que grande parte dessas manifestações elas não trazem muito efeito prático, afinal, para que a monarquia fosse finalizada no Reino Unido, abolida no Reino Unido, seria necessário um plebiscito, algo que está longe de acontecer, até mesmo pela estrutura constitucional do Reino Unido, com todo o Bill of Rights que eles têm há tanto tempo, a Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, é muito difícil que isso aconteça. O que alguns analistas falam é que pelo baixo carisma do rei Charles e da rainha Camila, muitos países que fazem parte do Commonwealth Realm, né, que no caso são países com vínculos históricos com o Reino Unido, que tem a monarquia britânica como chefe de Estado de seus países, muitos deles possam optar por se tornar repúblicas nos próximos anos. A exemplo da própria Austrália, que agora com o primeiro-ministro Anthony Albanese, que é de vertente de esquerda, já demonstrou essa vontade ao longo da campanha eleitoral. A própria Nova Zelândia, o Canadá e outras ilhas do Caribe, exemplo da Jamaica, que já deixaram claro que querem sim se tornar repúblicas no curto e médio prazo. Então, esse talvez seja o impacto no legado da monarquia britânica para o mundo. Mas aqui em si, a monarquia ela é tão reverenciada por parte da sociedade, até parte da mídia, que eu acho muito pouco provável que isso se torne uma realidade, qualquer tipo de plebiscito ou até mesmo a queda da monarquia, que aqui já tem mais de 1000 anos. E, Luca, ontem, depois de entrarem para o Palácio de Volta da Abadia, o rei Charles e a rainha Camila não saíram mais. Há informações, notícias sobre quais devem ser os planos da família real para hoje? Olha, depois que eles voltaram ao palácio e apareceram no balcão, né, na varanda do palácio, cumprimentaram os súditos, eles tinham um banquete marcado, um almoço familiar marcado, que foi a portas fechadas e depois a movimentação na frente do palácio ficou apenas com a guarda real, como é de costume, sem nenhuma movimentação de saída de veículos. A família mais próxima, a família real mais aqueles que são membros sênior da família real, se assim podemos dizer, os irmãos do rei, até mesmo o príncipe William e os seus filhos, né, o neto do rei, e acabaram ficando pelo palácio e não saíram, até mesmo por conta, talvez, da exaustão de tal evento. Não podemos nos esquecer que, apesar de ser levado por carruagens, os dois monarcas, né, o rei e a rainha, eles são já de idade avançada, ambos na faixa dos 75, perto dos 80 anos, portanto não é um evento fácil de se levar por tantas horas. Se nós, repórteres do lado de fora, por algumas horas já ficamos cansados, imagina eles com a idade, com todas essas roupas, o peso da coroa, enfim. Mas provavelmente durante os próximos dias o rei se encontre com esses outros chefes de Estado e governo que permaneceram aqui em encontros bilaterais, coisas pequenas, algum tipo de coquetel, mas sem grande movimentação. Afinal, a agenda real ela é bastante complexa, bastante também detalhada, e ela é divulgada aos poucos pelos funcionários do alto escalão, então, por enquanto, sem nenhuma novidade quanto a isso. Bom, Luca Bassani, nosso microfone Jovem Pan Europa, em Londres. É uma inveja boa, porque essa cidade é muito bacana, né, Luca? Bom trabalho para você, você volta na nossa programação. Um abraço. E ainda em Londres, o presidente